Olá, eu sou o professor Rogério, então nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos e o tema de hoje é um tema bem complexo, um tema que merece um estudo, merece uma análise bem cuidadosa, principalmente os impactos, que esse tema ele faz na vida das pessoas. Então nós vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre o que é a segregação socioespacial, Então até parece coisa de Jornada das Estrelas, Então segregação socioespacial. Mas na verdade esse tema ele está presente, em todas as cidades, que nós vivemos, Então nós temos uma segregação, uma separação entre áreas de um determinado território e como é que essas áreas desse determinado território ele influencia no desenvolvimento daquele pequeno grupo social que está estabelecido ali dentro, Então, dando essa pequena introdução, então já vou aqui pedindo para vocês, se você gosta aqui do meu trabalho, deixa aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você acha que esses conteúdos estão contribuindo, você acredita que isso pode ajudar outras pessoas, compartilhe o link aqui do meu canal, que eu ficaria extremamente, assim, agradecido a todos vocês. Então, sem muita demora, vamos começar aqui falando sobre esse tema, que é um tema bem abrangente, é um tema que ele vai ser bem expressivo. Então, como é que nós vamos lidar com essas situações da desigualdade ou a segregação socioespacial? E como isso interfere no desenvolvimento daquelas comunidades, Então, no caso, porque algumas regiões elas são servidas de recursos e serviços públicos com uma qualidade superior e as outras regiões, eles não contam com esse mesmo privilégio, Então, aqui nós temos algumas imagens, que já deixa bem claro, a questão da diferença entre as comunidades, que ficam em regiões distintas das cidades, e como elas vão se desenvolver a partir desses interesses. Então, como qualquer uma aula, então nós temos os nossos objetivos e o porquê nós estamos trabalhando isso aqui. Bem, então, o conteúdo. Então, é a definição de desigualdade socioespacial e sua relação com a distribuição desigual de recursos, oportunidades e condições de vida. Causas, Então, quais são as causas que vão provocar as desigualdades socioespaciais, como concentração de riquezas e a segregação residencial? E os nossos objetivos. Então, é compreender o conceito, de segregação socioespacial, de desigualdade socioespacial e a dinâmica dentro dessas organizações, então, dentro desse processo. Identificar as principais causas e manifestações da desigualdade socioespacial. Então, por que que ocorre essas mudanças aí? Então, por que que ocorre essas discrepâncias, esse abismo social entre uma área mais nobre, com muito mais recursos, e uma área periférica, que ela fica à margem da sociedade, Então, à margem, da organização desse Estado, Então, é um ponto que deve ser trabalhado. Explorar as medidas e estratégias que podem ser adotadas para reduzir a desigualdade socioespacial. Então, quais são essas medidas? Então, quando nós pensamos em uma sociedade realmente igualitária, então, como é que nós podemos equilibrar, equacionar esse problema, Então, como é que as sociedades elas vão relacionar, elas vão trabalhar para que isso seja minimizado? Como nós trabalhamos alguns vídeos atrás sobre a questão da desigualdade, a concentração de renda, então, como é que isso é um impacto muito importante, para essas causas, A questão de um bairro, ele ter muito mais recursos do que outros, e como isso impacta na vida em sociedade. Então, como qualquer aula, também nós temos a nossa habilidade, Então, que é analisar e caracterizar a dinâmica das populações, das mercadorias, do capital, nos diversos continentes, com um destaque para a mobilidade
e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos, culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos, as possíveis relações entre eles. Então, quando nós vamos falar em segregação socioespacial ou desigualdade socioespacial, então por que que esses eventos eles ocorrem? Então, dentro do sistema político, econômico e social, né, por que que a periferia, né, ela não conta muitas vezes, né, com um olhar mais carinhoso desses governantes, né? Estou falando assim carinhoso, né, nesse sentido, porque é uma área mais populosa, ela tem menos serviços públicos de qualidade do que regiões menos populosas, com uma densidade demográfica menor, mas mesmo assim por conta da influência e do destaque econômico daquele grupo que vive ali naquela região, eles conseguem agregar, trazer para o seu bairro um número maior de serviços públicos. Então, a gente vai discutir sobre isso. Então, a primeira coisa que nós vamos definir aqui, o que é a desigualdade socioespacial. Então, é um fenômeno que se manifesta de maneiras evidentes nas sociedades contemporâneas, representando uma das maiores questões sociais e econômicas do nosso tempo. Ela se refere à distribuição desigual de recursos e oportunidades, condições de vida entre diferentes regiões geográficas, bairros ou área dentro de uma mesma cidade. Então, no caso, né, dessa característica, se nós olharmos para as transformações, né, que os bairros eles vão sofrendo, então eu sempre coloco isso para os meus alunos, que eu trabalho, né, aqui próximo ao estádio do Corinthians, né, então no caso a escola que eu trabalho, ela é quase vizinha do estádio, então nós vemos as mudanças, né, que foram ocorrendo com a chegada do estádio. Lógico, nós temos muitas coisas a melhorar, mas a questão dos preços, né, dos aluguéis, os preços dos imóveis, a especulação imobiliária próximo ao metrô, próximo a locais de transporte, de comércio, faz com que, né, os valores dos imóveis eles aumentem, fazendo com que aquelas pessoas que não têm uma renda que acompanhe essa elevação desses preços, elas sejam obrigadas a buscar outros lugares, indo cada vez mais para as margens da cidade, para as periferias. Porque quando a gente fala em marginalização, nós temos que sair do senso comum e pensar de marginal é algo que remete ao crime. Mas, na verdade, a marginalização é você viver à margem da cidade. Então, à margem da sociedade. Aquele grupo que muitas vezes não são agregados dentro desse processo. Então, a desigualdade de oportunidades. Então, no caso, quanto mais periférico o bairro é, menos recursos em estrutura básica, como educação, saúde, trabalho, né? Eles são cada vez menores, fazendo com que essas pessoas elas sejam obrigadas a gastar uma grande parte do seu tempo no transporte público. Daí a gente vai discutindo isso, né, para chegar a uma análise mais real, né, uma análise onde nós possamos realmente dar nome aos bois e tentar, né, enxergar esse problema com um pouquinho mais de clareza. Bem, então, essa desigualdade ocorre devido à combinação de fatores, como a concentração de riqueza, acesso limitado a serviços públicos, infraestrutura precária, segregação residencial, discriminação e exclusão social. Então, quando nós pensamos em desigualdade socioespacial, nós podemos trazer da seguinte forma. Então, como é que as cidades, como a cidade de São Paulo, ela foi crescendo de uma forma desordenada? Então, no caso, a ocupação desse fundo, né, dessas terras, né, a questão da ocupação fundiária, ela foi ocorrendo de uma forma onde não houve o planejamento e não houve como atender a todos de uma forma realmente humanizada, né? Então, nesse caso, a combinação de fatores como a especulação imobiliária, a desigualdade social, o preconceito,
né? Então, normalmente, quem mora em regiões periféricas muitas vezes sofrem com o preconceito das pessoas que vivem em regiões mais centrais, né? Então, isso influencia nessa segregação, né? Nessa divisão, nessa separação, né? Então, a exclusão social, muitas dessas pessoas que vivem nessas regiões periféricas, eles não têm os seus direitos atendidos. Então, isso é um ponto a ser conversado também. Então, nos espaços urbanos, por exemplo, ao observar um contraste gritante entre as áreas ricas e as áreas pobres, bairros nobres normalmente têm acesso a serviços de qualidade, como educação, saúde, transporte eficiente, áreas verdes, estrutura adequada. Por um outro lado, as regiões periféricas, as comunidades, as favelas, frequentemente sofrem com a falta de saneamento básico, moradias precárias, violência, falta de oportunidade e de trabalho. Então, essa forma de ver esses dois mundos, né, mesmo estando dentro de uma mesma cidade, ou muitas vezes dentro de um mesmo bairro, né? Então, nós vemos algumas ruas, algumas localidades, né, que nós temos essa discrepância de recursos, né? Então, por que algumas ruas em alguns bairros têm asfalto, saneamento básico? Quando eu falo em saneamento básico, é a presença de água, né, o esgoto, a coleta de esgoto e como isso influencia na saúde, a educação, porque alguns bairros, as escolas, elas têm um aparelhamento diferente do que outras, né? Então, a valorização também desses serviços públicos, como a educação. Por que que a educação, né? Eu, como professor, eu vejo muito isso, né? Então, por que que a educação ela é vista como um gasto e não como um investimento, né? Então, pontos a serem debatidos para que essa discrepância, para essa desigualdade, ela seja, né, realmente diminuída, né? E crie-se uma sociedade mais, assim, equilibrada e equitativa, né? Dentro desse processo. Então, os bairros mais nobres, eles têm que abrir mão dos seus recursos, né? Abrir um pouco de mão, né? Assim, para que esses bairros periféricos ou essas regiões que não são tão bem assistidas, elas possam ser assistidas. E com isso, né, nós tenhamos um equilíbrio dessa balança. A questão, às vezes, é a boa vontade, né? Um ponto que nós vamos, né, sempre estar discutindo. Então, a desigualdade socioespacial tem impacto significativo na vida das pessoas. Aqueles que vivem em áreas desfavorecidas enfrentam dificuldades para satisfazer suas necessidades básicas, os seus direitos básicos, como alimentação, habitação, saúde. Além disso, a falta de acesso e oportunidade limita sua perspectiva de ascensão social, perpetuando um ciclo de pobreza e marginalização. Para além disso, a falta de acesso à oportunidade limita sua perspectiva de ascensão social, perpetuando esse ciclo, né? Esse ciclo de pobreza e vivendo à margem da sociedade. Além desses limites, algumas possibilidades têm ocorrido. Muitas famílias e moradores da periferia têm buscado resolver esse ciclo de pobreza através de cooperativas e né, de conseguir organizar uma distribuição de renda muito mais efetiva. Então, no caso de padarias comunitárias, usinas de materiais recicláveis, a cooperativa de catadores de resíduos, então promovendo uma real distribuição de renda a todo mundo que vive naquele território. Isso é um ponto interessante de ser debatido, de ser conversado, porque nós falamos em um ciclo, né? Então, normalmente, né, nós temos que trabalhar isso de uma forma psicológica na cabeça das pessoas, que não quer dizer que só porque eu tenho uma origem X, eu sou obrigado, eu tenho um destino a ser cumprido de continuar né, naquela mesma condição, né? Então, no caso, né, se eu sou filho, né? No caso, eu como filho de uma pessoa que não tinha nenhum ensino médio, isso não me faz, né, ser obrigado a continuar com aquele destino que a minha família teve. Então, eu tenho que romper com essa bolha, eu tenho que romper com esse ciclo, né? Esse ciclo, né, que vai se repetindo de geração em geração, né, continuando essa desigualdade social. Então, isso é algo que
né? Nós temos que conversar, nós temos que debater. Então, criar questões, criar ferramentas que diminuam esses impactos socioambientais, esses impactos da desigualdade socioespacial e também, né, da questão da segregação entre as pessoas, né? Então, no caso, não é só porque eu nasci em uma certa região que eu era menos importante do que pessoas que nasceram em outra região, mesmo sabendo que o tratamento é diferente, né? Mesmo sabendo, né, que no caso, eu que estou em um bairro não tão periférico, né, no caso, eu estou aqui próximo à Penha, né? Então eu sei, né, que os serviços públicos aqui, eles têm um padrão de qualidade um pouquinho mais elevado do que as pessoas que moram em bairros mais afastados daqui. Então, transporte, saúde, entre outras coisas. E como isso influencia para o desenvolvimento dessas pessoas. Então, a desigualdade também implica, né, na questão política, a exclusão e a falta de oportunidade podem levar ao aumento da criminalidade, do descontentamento social e dos conflitos. Além disso, a falta de representatividade e a participação de comunidades marginalizadas no processo da tomada de decisões políticas dificulta a implementação de políticas públicas que visem a reduzir essas disparidades. Então, uma política que era aplicada, né, aqui na cidade de São Paulo, era o orçamento participativo. Então, membros dos bairros, eles eram convidados a irem na subprefeitura onde eles residiam, e nessa questão eles iam discutir quais seriam as medidas, a aplicação desses recursos. Uma outra coisa também que, né, deve ser conversada, né, a questão de representatividade, né? Então, quando nós olhamos as, né, as questões das dramaturgias, as novelas, entre outras questões, como é que era retratado as pessoas que viviam na periferia? Né? Então, quais eram as funções cumpridas por essas pessoas que viviam na periferia? Essas pessoas, elas realmente tinham voz? Então, nesse caso, o processo de representatividade é quando você se enxerga em algo, é quando você se vê parte daquilo. E isso é um ponto muito forte para nós entendermos como é que uma criança ela vai tentar mudar a sua realidade quando ela não se vê, né? Quando ela não se vê em um desenho animado, quando ela não se vê em um produto, em uma propaganda, né? Então, como é que isso aumenta esse processo da desigualdade socioespacial ou essa segregação? Porque pessoas que vivem aqui no bairro, né, no caso que a gente sempre discute, porque quem ocupa os cargos eletivos, os cargos que demanda de votação, eles não moram aqui, né? Então nós temos que pensar na formação de um parlamento realmente representativo que englobe todas as camadas da sociedade, não apenas a camada dos mais favorecidos, né? Então nós temos várias bancadas no parlamento, mas onde que está a bancada realmente das pessoas que realmente precisam, né? Então aí fica a dica, né? Vamos dar continuidade aí, né? Então dentro desse debate. Então aqui nós temos duas imagens de uma mesma cidade da Indonésia, que é a cidade de Jakarta. Então, essa cidade, ela é uma cidade que vive essa discrepância, né, da segregação socioespacial. Então, uma região extremamente precária, que dá para perceber a questão da precariedade das moradias, a questão do descarte de lixo sólido, aonde que eles estão presentes, e de um outro lado, uma cidade moderna, né, uma cidade com avenidas largas, né, com prédios, né, bem construídos. Então, nós temos essas discrepâncias aí. Então, você pode, né, participar aqui desse debate comentando aí embaixo. Então, é possível afirmar que ambas as imagens retratam o mesmo lugar e por quê? Né? Então, eu já dei o spoiler aí. Então, no caso, nós temos aqui na cidade de São Paulo, porque o bairro de Higienópolis ele é muito diferente do bairro aqui, Cidade Tiradentes, Guaianazes, bairros mais afastados do centro. Então, por que que há essa discrepância? Então, as imagens trazem elementos ligados a problemas, ao conflito socioespacial. Então, essas pessoas que vivem em regiões mais centrais, elas realmente
ajudam para que essa diminuição dessa desigualdade ela realmente ocorra, né? Então, trabalhando no seguinte, professor, mas isso já acontece há tanto tempo, o que é que eu vou fazer para melhorar isso? Né? Então, nós temos um poder muito importante, que é o poder do voto, né? Então, eu vou votar no meu malvado favorito, né? Então, no caso, vou votar em é, aquele que vende uma mentira mais aceitável para mim. Ou, na verdade, eu vou escolher pessoas que me representam, que sejam parte do local onde eu viva, pessoas que realmente se importam com esse problema, né? Então, nesse caso, é possível solucionar isso? Então, a gente tem que pensar dentro desse contexto, essas duas imagens que elas são discrepantes. Então, nós conseguimos diferenciar uma da outra e por que, né, que nós temos que diferenciá-las, né? Então, é um ponto a ser debatido. Então, para combater, então, para que nós possamos combater essas desigualdades socioespaciais, então, o que nós devemos fazer? Qual é a participação do poder público e do poder do cidadão para minimizar essas condições? Primeiro, investimento em infraestrutura e serviços básicos. Então, é fundamental direcionar recursos para regiões periféricas, áreas desfavorecidas e garantindo acesso adequado a serviços como água potável, saneamento, eletricidade, transporte público de qualidade, educação, saúde de qualidade. Então, transporte, saneamento básico, levando em consideração que quando nós investimos em saneamento, nós investimos menos no tratamento, né, de doenças que poderiam ser evitadas. Então, se eu coleto lixo, né? Se o lixo ele é coletado de uma forma eficiente e realmente que diminua os impactos naquele grupo, então eu vou gastar menos dinheiro com o tratamento de doenças como a leptospirose, né? Doenças como a dengue, porque eu estou ali trabalhando para que doenças que possam ser evitadas, elas sejam realmente evitadas. Então, a coleta de lixo, questão é, de transporte público, né? Então, no caso, a cidade de São Paulo é uma cidade que sofre com o transporte público, por quê? Porque como nós crescemos de uma forma desordenada, né, transportes eficientes, como o transporte de trilhos, né, não foi um investimento pelos governos anteriores, né, que preferiram, né, investir em uma malha, né, de ruas e de avenidas para facilitar a circulação de carros, em vez de investir em transporte em trilhos, que é muito mais eficiente, muito mais barato e muito mais ecológico, né? E que faz com que essas pessoas percam menos tempo no transporte público. Então, dando sequência aqui, né? Então, a promoção da igualdade de oportunidades, então, implementar políticas autoafirmativas, né? As famosas cotas, né? Então, para garantir que todas as pessoas tenham acesso à oportunidade de trabalho digno, educação de qualidade, capacitação profissional e acesso a crédito para empreender. Então, nós temos que realmente democratizar esse processo do desenvolvimento sustentável, né? Então, muito se fala, mas as cotas em concurso público é justo, né? Então, quando nós pensamos em tudo isso, né, nessa questão de desigualdade, aonde que surge essa desigualdade? Então, surge dos processos históricos, né? Se nós pensarmos até 1888, o Brasil era um país escravocrata, né? Então, o crime de preconceito, né, de qualquer espécie, ele é algo que foi realmente colocado em prática a partir da Constituição de 88, né, de 1988. Então, é uma Constituição que tem menos do que a minha idade, né? Então, isso faz com que muitas coisas eles devam ser realmente trabalhados e realmente conversados. Então, a reforma urbana e o replanejamento territorial. Então, é necessário o planejamento urbano para promover a interação social entre os espaços da cidade. Isso pode ser feito através da criação de espaços públicos inclusivos, regularização fundiária, revitalização de áreas degradadas e a promoção de distribuição mais equitativa de moradias. Então, nós podemos voltar a um problema muito sério, que é a questão do centro. Então, o centro de São Paulo é uma região, né, extremamente
violenta e problemática por conta do abandono que o centro da cidade de São Paulo ele tem, né, por conta de milhares de imóveis que estão fechados, né? Então, no caso, são imóveis que estão sem o uso social e muitas vezes devendo uma quantidade de imposto muito elevada. Isso faz com que os seus proprietários eles não consigam sanar esses problemas, não consigam sanar a sua dívida. E muitas vezes, né, não é interessante para eles manter aquele imóvel como, né, um capital a ser ali mantido. E, na verdade, o uso social, né, que deveria ser realmente realizado. Né? Então, no caso da moradia. Né? Então, no caso, a criação de espaços públicos de convivência, clubes, é, a possibilidade de trabalho, de oportunidade de emprego próximo à moradia das pessoas, isso evitando que essas pessoas tenham que se movimentar de uma forma muito drástica dentro da cidade. Então, isso faz com que, né, se diminua esse impacto da falta de planejamento, né? Construção de meios de transporte, corredor de ônibus, metrô. Então, isso é uma forma também de reorganização e replanejamento do território. E, principalmente, né, democratização das moradias. Então, moradias realmente de qualidade, fazer com que as pessoas vivam bem, né, que elas tenham a dignidade de morar em locais onde eles não vão ter problemas, né? Isso não precisa nem falar que é um problema gravíssimo aqui na cidade de São Paulo. O fortalecimento da participação cidadã. Então, a participação realmente do cidadão nas decisões que afetam a sua vida, né? Então, a criação de consultas públicas, a criação de trabalhos, né, de absorver as demandas dessa comunidade, né? Então, criar mecanismo de participação e de comunicação entre o poder público, né, e os seus cidadãos. Então, diminuindo essa questão, né, da desigualdade e da onde é aplicado esses recursos, né? Então, são pontos a serem debatidos e buscar soluções, né? Então, no caso, diminuindo a questão dessa população vulnerável, né? Então, solucionando a vulnerabilidade dessa população e trazendo uma maior representatividade àquele grupo. Né? A redução da desigualdade e a riqueza, então a necessidade de se criar processos para que ocorra uma equitação, né? Uma equalização dessa distribuição de renda, principalmente sobre a questão de fiscalização, né? Sobre as questões de sonegação de imposto, combate à invasão fiscal, a questão da corrupção, promover redistribuição de recursos para diminuir a disparidade de renda e da distribuição de riquezas. Então, né, realmente trabalhar para que o salário mínimo ele seja realmente que seja o adequado para que as pessoas tenham os seus direitos básicos garantidos, né? Não é nem não é uma questão de ostentar coisas que não são necessárias, mas sim garantir os direitos básicos. Parceria entre governos e setores privados e a sociedade civil. Então, a colaboração entre diferentes setores. Então, no caso, o governo, ele buscar convênios, buscar parcerias com empresas, né, e principalmente com grupos sociais. Então, não há nada melhor do que uma associação de bairro para realmente saber o que o bairro realmente necessita, né? Então, no caso, buscar os amigos do bairro, né? Então, a associação dos amigos, né, para poder realmente fazer esse diálogo, né? No caso, trazer empresas para trabalhar com políticas públicas, trazer, né, recursos e serviços para melhorar as condições de vida dessas pessoas, né? A propaganda, né? A questão de programas efetivos para que isso seja realmente solucionado. Monitoramento e avaliação. Então, monitorar se essas políticas públicas elas estão realmente surtindo efeito, né? Então, avaliar, né? Então, ver se esse trabalho ele está sendo legal, se dá para ser continuado, ou se esse trabalho não está realmente realizando a sua função, ele ser repaginado e realocado, né? Então, buscando novas soluções.
a sensibilização e a mobilização social. Então, trazer para as pessoas, eu não vou porque não vai ter impacto, né? Então, o meu voto, eu vou votar naquele tiozinho ali, porque eu achei o santinho dele legal e eu vou votar nele, né? Então, isso não tem nada a ver com participação, né? Então, mobilização social, saber realmente que o nosso poder, né, o nosso poder social do voto, ele é importante. Cobrar dos nossos parlamentares a realmente quais são as suas promessas, né, de campanha. E principalmente trabalhar a questão do combate a essa desigualdade socioespacial, que é bom para todo mundo. Não é apenas para as pessoas que vivem na periferia, mas também para as pessoas que vivem em bairros mais nobres. Porque com a equitação, com a solução desses problemas, ou a diminuição desses problemas, os níveis de violência, eles tendem a diminuir. Se nós levarmos em consideração um país como a Finlândia, que é um país que há uma cobrança de impostos elevadíssimos, mas os programas sociais, né, a questão do governo realmente governar para as pessoas, faz com que a criminalidade ela diminua. No caso da Suécia, da Finlândia, entre outros países, onde prisões são fechadas. Né? Por quê? Porque as escolas elas têm um papel decisivo na formação desses indivíduos. Então, no caso, pessoas com uma formação mais eficaz, né, com uma educação realmente significativa, né, no caso, educação significativa é dar sentido ao processo de educação, e como isso envolve, né, no caso, né, dessa igualdade entre os grupos. E a redução da desigualdade socioespacial não pode apenas promover, né, não é apenas promover a justiça social, mas também contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades e da sociedade como um todo. Então, é preciso criar um ambiente em que todas as pessoas tenham acesso igualitário entre todos os recursos. Então, independentemente de sua localização geográfica, para que possamos construir um futuro mais justo e equitativo. Então, né, então, para que nós tenhamos realmente uma mudança, uma transformação nessa sociedade, é necessário que essas políticas públicas elas sejam realmente desenvolvidas e encaradas com seriedade. Então, nós vamos fazer um estudo de caso aqui. Então, para nós refletirmos. Então, quais são os principais desafios enfrentados na implementação de ações para combater a desigualdade? Né? Então, quais são esses desafios? Então, por que se pensar em diminuir a desigualdade entre bairros, entre estados, ele gera esse conflito? Dois, como as parcerias entre governo e o setor privado e a sociedade civil podem contribuir para o combate à desigualdade socioespacial. Então, como é que esses convênios, eles são extremamente necessários, né, para que ocorram esse combate a essa desigualdade? Quais são os principais fatores que contribuem para a desigualdade socioespacial nas sociedades contemporâneas e como eles se manifestam em diferentes contextos geográficos? Então, como é que são esses fatores que nós falamos um pouquinho aqui? Questão do preconceito, da falta de distribuição de renda, a ausência do poder público. Então, o poder público, muitas vezes, ele é ausente em algumas regiões, ele só se faz presente em momentos de repressão, né? Então, isso é um ponto a ser debatido. Quais são os impactos da desigualdade socioespacial na vida das pessoas que vivem em áreas desfavorecidas? Então, como é que essas pessoas que vivem em regiões periféricas, em regiões marginalizadas, elas são afetadas por isso? Né? Então, como é que nós podemos nos enxergar dentro desse processo? Pensando que eu estou falando aqui, né, no YouTube, né? Então, nesse caso, esse meu vídeo ele pode chegar a pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres. Então, nesse caso, como é que existem esses fatores? Então, eu como uma pessoa que tem um acesso a recursos, como é que eu posso contribuir para que essa desigualdade ela seja realmente diminuída? E eu como uma pessoa que não tem esses recursos, como é que eu posso fazer para que as pessoas realmente tenham esses direitos? Conclusão aqui. Então, nós concluímos o que foi a questão da desigualdade socioespacial, a distribuição de recursos e de oportunidades e condições de vida são desiguais entre locais dentro da mesma cidade, do mesmo bairro, do mesmo país.
as causas das desigualdades. Então, o que é que causa essa desigualdade? Como a concentração de riquezas, a segregação residencial, entre outras questões. Então, nós concluímos, nós chegamos a esse, né, a abordar todos esses temas. Então, aqui nós temos a tarefa paulista, né, o localizador, as referências, né, do texto e, né, aonde foi tirado as imagens, entre outras, né, entre outros, outras ferramentas que nós utilizamos aqui no vídeo. Então, com isso, eu vou finalizando aqui. Já agradeço a todos por estarem me acompanhando até aqui. São vídeos relativamente longos, né? Mas não tem como fazer vídeos menores que cheguem a explicar todos esses, né, esses problemas ou tragam esse debate. Então, já vou agradecendo todos aqui. Se você gostou do vídeo, né, aperta aí o joinha. Se você acredita que esse trabalho ele realmente está sendo significativo, né, se inscreva no meu canal. Se você está gostando e acredite que isso pode ser proveitoso para outras pessoas, né, você compartilhe, né, com seus amigos, né, e com seus inimigos também. Gente, muito obrigado e aqui fica o meu convite, porque estudar sempre é uma boa pedida. Até mais, gente. Aquele abraço.